Olá, farmacêutico. Então, bem-vindos a mais um programa Encontro com o Presidente. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é uma curiosidade, inclusive, dos farmacêuticos, e é uma das principais funções dos órgãos de fiscalização, como o CRF São Paulo, que é a fiscalização do exercício profissional. Para falar desse assunto, nós temos aqui a satisfação de receber o Adilson Bezerra, doutor Adilson Bezerra, que é chefe de gabinete atualmente do senador Humberto Costa, senador da República, e ele é ex-chefe da inteligência da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a doutora Raquel Rizzi, que é a vice-presidente do CRF São Paulo e que é responsável pela fiscalização, é a diretora que toma conta dessa área aqui dentro da entidade, e doutor Valdemir Célio Ribas, que é fiscal do CRF São Paulo e que está aqui também para comentar um pouco sobre esse trabalho que é feito aí. Então, bem-vindos a todos, muito obrigado pela participação de vocês e vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Vou perguntar para a doutora Raquel. Em linhas gerais, doutora Raquel, qual que é a importância da fiscalização do exercício profissional? Bom, a fiscalização do exercício profissional é a atividade principal do nosso conselho, né, garantido em lei. Ela garante, né, o exercício profissional do farmacêutico, ela garante assistência farmacêutica à população. Ela garante que essa população tenha os serviços do farmacêutico para garantir aí a qualidade de saúde dessa população. Além disso, né, ela garante também que nos estabelecimentos farmacêuticos haja a presença desse farmacêutico. E a gente vai mais longe, né? Com a atuação hoje do nosso conselho, com a fiscalização da profissional, né, com a fiscalização do nosso conselho, a gente garante praticamente a presença desse farmacêutico lá e o trabalho desse farmacêutico lá, né? A nossa fiscalização ela vem num crescente, né? Ela vem garantindo a presença desse farmacêutico, né? Nas farmácias, nas drogarias e em todos os outros lugares que o farmacêutico esteja presente, né? Ela é uma fiscalização ativa, ela é uma fiscalização orientativa, ela é uma fiscalização onde o nosso fiscal é um parceiro, né, desse farmacêutico e aonde ele recebe as orientações necessárias para que ele atue no dia a dia com mais participação e mais parceria junto à comunidade. Ou seja, doutora Raquel, a fiscalização ela ajuda a profissão, mas na verdade o conselho a faz para proteger a sociedade. E muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender isso, né? Ela é feita para proteger a sociedade, garantindo que o exercício profissional seja feito de maneira correta. Mas nesse assunto, doutor Adilson, nós estamos vivendo hoje uma situação onde tem muitas farmácias, muitos farmacêuticos recém-formados sendo recrutados para essas farmácias e chegam muitas vezes recém-formados, com pouca experiência, às vezes com não tão apurado conhecimento a respeito da questão legal, e a gente chamou o doutor Adilson aqui justamente para ele abordar essas questões, e corre um certo perigo, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, existe tanta regulamentação, e existem leis também que é muito fácil de um farmacêutico, às vezes inexperiente, transgredir alguma coisa. Queria que o senhor comentasse, porque justamente é a área que o senhor capacita os farmacêuticos a respeito. Olha, inicialmente agradecer ao presidente o convite. É importante ressaltar que a fiscalização hoje sanitária e do exercício profissional, ela deve ser realizada primeiramente, como disse a doutora Raquel, no sentido de orientar o profissional farmacêutico. Atualmente eu palestro para o CRF aqui de São Paulo, em todas as seccionais, levando informações básicas sobre o que acontece na realidade quando há uma fiscalização sanitária. Os problemas que mais advêm, doutor Pedro, problema com pirataria de medicamentos, pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária, além da venda clandestina de medicamentos de uso controlado. O profissional farmacêutico hoje, notadamente o recém-formado, e aqueles que não se buscam qualificar, é que eles deixam que essa infração sanitária, que tem uma repercussão criminal, adentre o ambiente farmacêutico. Então é importante a capacitação, é importante o profissional farmacêutico fazer coisas simples. Em primeiro lugar, qualificar sempre o local de aquisição dos produtos submetidos à vigilância sanitária. Buscar verificar se aquele local tem uma AF, autorização de funcionamento de empresa expedida pela Anvisa, tem uma
autorização do Conselho pelo certificado de regularização profissional, porque o profissional farmacêutico, em última razão, é o profissional responsável por proteger a população no ambiente farmacêutico da pirataria e de comércio clandestino. Além disso, após a qualificação, deve o profissional farmacêutico adquirir aqueles produtos, sempre exigindo, presidente, a emissão de um documento fiscal, a famosa nota fiscal, porque ali vem descrito o quantitativo do produto, vem descrito o lote dos produtos adquiridos. Então ele pode facilmente, fazendo uma comparação entre o produto adquirido e a nota fiscal, verificar se não é um produto falsificado, se não é um produto de origem indefinida, se é um produto, enfim, clandestino. E aí ele se afasta da clandestinidade. Importante ressaltar ainda a necessidade de consultar, e aí eu parabenizo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, o site do Conselho, que sempre traz informações atualizadas de decisões da Anvisa que retiram do mercado os produtos clandestinos. Também, doutor Adilson, nós temos aqui no CRF São Paulo um serviço que é o CRF Consciente, o responsável técnico consciente, onde o farmacêutico, antes de assumir a responsabilidade sobre um determinado estabelecimento, ele pode solicitar informações. E isso é muito importante, porque conhecer o histórico do estabelecimento antes de assumir a responsabilidade, além de um direito do farmacêutico, é algo que fornece informações, inclusive, para que o farmacêutico negocie as condições para ele trabalhar, né? Porque muitas vezes ele pode até encarar, assumir um estabelecimento que já teve algum tipo de problema, desde que ele tenha autonomia, de que ele negocie anteriormente essa autonomia para fazer as alterações necessárias e as melhorias necessárias, né? E é bom ressaltar que agora com a nova Lei 13.021, recentemente sancionada pela presidente Dilma, nós temos agora garantia da independência completa do profissional farmacêutico. Jamais um proprietário do estabelecimento farmacêutico, seja uma drogaria, uma farmácia hospitalar ou qualquer ambiente farmacêutico, vai poder contrariar o farmacêutico do ponto de vista técnico. Então ele tem que se impor como profissional farmacêutico que ele é e impedir que a clandestinidade venha para dentro do ambiente farmacêutico, onde ele desempenha a sua nobre função de farmacêutico. Exatamente. Não adianta apenas a gente fiscalizar o estabelecimento. Muitas vezes o fiscal está lá e ele consegue apenas constatar a presença do farmacêutico e algumas informações que são passadas. Mas no dia a dia é que se faz o exercício profissional, aquele exercício consciente e seguro que, inclusive, leva em conta aí a responsabilidade e a proteção da saúde das pessoas. Então, Valdemir, o senhor que é um fiscal desse conselho, né, há tantos anos aí exercendo essa nobre função de fiscalização, eu queria que o senhor falasse um pouco para os colegas farmacêuticos como é que é esse trabalho de fiscal, quais as dificuldades que o fiscal enfrenta, né? Esse é um trabalho que é realmente difícil. Eu acho que é importante a gente demonstrar aí para os colegas que o fiscal também é um farmacêutico que está lá também na defesa da profissão. Com certeza, obrigado pela oportunidade também no momento. E assim, realmente o trabalho de fiscalização é um tanto quanto complexo, né? Porque nós estamos na rua dia a dia, sol a sol, encarando problemas não só da fiscalização, como do dia a dia mesmo, do trânsito, né? Congestionamento, enchentes, que acontece muito em São Paulo. Então o fiscal está exposto a tudo isso. Mas no trabalho nós temos evoluído muito. Eu tenho 17 anos de conselho já e eu passei por várias situações no dia a dia e a gente percebeu que o trabalho vem evoluindo muito, o conselho vem se aprimorando. O nosso trabalho passou a ser muito orientativo, dar respaldo profissional no dia a dia, no trabalho, né? E a gente tem observado uma evolução muito boa e uma receptação muito boa dos profissionais. Eles estão atendendo muito mais reivindicações do trabalho, né? As exigências legais que a gente tem passado para o profissional, eles têm dado uma resposta muito boa. Então tem evoluído muito bem. Então, Raquel, a fiscalização do conselho ela é orientativa, né? Queria que a senhora falasse um pouco mais para os nossos colegas da importância da gente trazer a fiscalização mais para essa questão orientativa e como os nossos fiscais têm aí colaborado para que quando o farmacêutico recebe aí a visita do fiscal, ele possa aí inclusive evoluir profissionalmente, ter informações. O fiscal como um transmissor de informações importantes, ele é aquele que dá aquele toque, né? Olha, toma cuidado com isso, procura aquela informação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A fiscalização do Conselho, desde há muito tempo, ela vem sendo cada vez mais orientativa. Desde a descentralização
do CRF. Então, hoje, o fiscal da região, do estado todo, ele não fica aqui em São Paulo. Ele já mora e já se desloca lá, o que faz, né, essa descentralização já ser a proximidade maior, né? Essa proximidade maior com o farmacêutico já faz com que essa interação seja maior. Esse é o primeiro fato. O segundo fato a gente tem aqui, além do profissional indo lá e vendo, observando alguma irregularidade ou algum problema, ele oriente esse profissional in loco, faça com que essa irregularidade seja sanada, né? E ele não seja multado. Ou não tem aquela coisa de punição. Não, primeiro não existe, orienta, resolve o problema. É o serviço praticamente que o conselho faz. É o serviço de prestação de serviço mesmo. O nosso fiscal é um parceiro. Às vezes o profissional está errando e ele nem sabe que ele está errando. Então essa orientação é necessária, né? O nosso fiscal vai lá, explica que está errado, por que está errado, né? E às vezes a maioria das vezes acaba sanando esse problema. A outra orientação que a gente tem, essa mais nova e muito eficaz, é a orientação via telefone, via e-mail, etc., que o nosso profissional liga na sede, qualquer dúvida a gente vai orientá-lo, né? A gente orienta esse profissional, ele liga, a gente dá as respostas para ele aqui, ou chama ele, né, qualquer problema aqui, e a gente orienta e faz as orientações necessárias, resolve as dúvidas dele aqui também. Então, a nossa orientação ela é punitiva em um caso, quando o farmacêutico não está, quando o farmacêutico é ausente. Só essa é a única punição que a gente pode dar, e aí não tem outro jeito. Podemos dizer que esse tipo de coisa não se tolera mais nos dias de hoje, né, doutora Renata? Não se tolera e nem tem, né? A gente tem hoje mais de 90% de assistência farmacêutica nos estabelecimentos, então a orientação punitiva hoje praticamente está sanada dentro do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Muito bom. Doutor Adilson, o senhor tem muitas histórias para contar, né? O senhor trabalhou muitos anos aí como um fiscal também, né? Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e são inúmeros casos, inclusive nas suas palestras, o senhor ilustra as palestras de uma maneira bem interessante, com casos que hoje se utiliza de forma didática, para mostrar justamente para os profissionais coisas que não se deve fazer ou coisas que se deve tomar cuidado, né? Queria que o senhor comentasse alguns desses casos cotidianos, que é muito comum hoje, né, nas farmácias brasileiras, mas que o farmacêutico tem que ficar aí preocupado e não deixar que aconteça. Que o senhor comentasse algumas coisas dessas. Claro, e inicialmente, antes de comentar, presidente, eu gostaria de ressaltar um ponto importante aqui no estado de São Paulo, onde temos farmacêuticos presentes, onde temos farmacêuticos sérios que exercem com zelo, competência e denota a sua profissão farmacêutica, nós não encontramos nenhum problema sanitário ou com problema com repercussão criminal. O que a gente via muito na época que eu chefiava o setor da Anvisa era chegar em drogarias, em farmácias, onde o farmacêutico geralmente não estava presente. É bom se ressaltar isso. Poucas foram as vezes que ocorreram prisões de farmacêuticos aqui no estado de São Paulo, graças a esse trabalho forte do CRF de orientação, de permanência, de exigir a permanência do profissional dentro do estabelecimento farmacêutico. Agora, claro, nós às vezes encontramos, presidente, medicamentos falsificados, produtos que não possuem registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, medicamentos controlados e escondidos dentro de ar-condicionados, dentro de televisão, nos mais locais e diversos possíveis e inimagináveis. Aquela coisa, ninguém vai ver isso nunca ninguém vai pegar, né? Exatamente. Todo mundo faz. Ninguém vai achar que que o fiscal sanitário vai olhar a lixeira da drogaria e verificar que dentro do lixo era feito um armário de controlados. Então, na verdade, é importante ressaltar o profissional farmacêutico que ele tem que se fazer presente como profissional sério, como profissional responsável pela assistência não só da população, mas também da assistência farmacêutica ao proprietário do estabelecimento, orientando a ele que se ele fizer algo errado, primeiro ele como profissional farmacêutico não vai compactuar. Ele não compactuando, ele vai fazer com que aquela irregularidade não se faça presente no local onde ele exerce a sua atribuição farmacêutica. Ou seja, a responsabilidade técnica ela tem que ser uma responsabilidade verdadeira. Quando a pessoa assume a responsabilidade técnica, é uma responsabilidade verdadeira, não é apenas um documento ou uma exigência burocrática. Ela é cobrada e o pessoal vai preso mesmo, né, doutora Adilson? Infelizmente, acabam havendo casos de prisão. Né? Infelizmente, doutor Pedro, às vezes
é necessário que o poder do Estado, o poder de polícia atue fortemente, porque hoje é crime hediondo você ter no estabelecimento produtos piratas. Esse crime dá de 10 a 15 anos de reclusão. E quando você tem um produto controlado, fora de estoque, um produto controlado que não tem origem, você pode se deparar inclusive com tráfico de drogas, que gera uma penalidade de 5 a 15 anos de reclusão. Mas eu volto a ressaltar, senhores farmacêuticos, vocês trabalhando corretamente, estando presente, se fazendo respeitar como profissionais verdadeiros que são, não aceitando ordens ilegais de proprietários, os senhores jamais vão cometer qualquer tipo de irregularidade e os senhores vão trazer de novo a profissão farmacêutica para o devido lugar, que é um devido lugar de respeito e alegria. Que é o que nós estamos buscando aqui no CRF São Paulo, e com certeza todos os farmacêuticos que estão nos assistindo também anseiam por isso. Valdemir, para a gente descontrair um pouco, né? Tem muito mito em relação ao fiscal, né? A gente escuta coisas até engraçadas. O fiscal foi justo a hora que eu fui almoçar, fui tomar um café, ele apareceu, eu estava escondido atrás da árvore, e a hora que eu saí para fumar um cigarro, ele apareceu e me multou. Isso é lógico que a gente, né, aborda isso com bom humor, mas são muitos mitos em relação à fiscalização. Como disse a doutora Raquel, o fiscal hoje é mais um parceiro do farmacêutico, né? Com certeza. Os mitos existem sim, mas assim, o profissional hoje tem entendido que o farmacêutico fiscal, ele é um parceiro, ele é um colaborador, né? Ele traz informações, ele traz respaldo e cobra postura, né? O que durante muito tempo faltou para o profissional foi postura. Não por culpa dele, mas por circunstância até do mercado. Né? Você entende que isso está mudando hoje? Que mudou muito. O farmacêutico está se impondo mais, como está colocando aqui o doutor Adilson? Com certeza. As leis, né, evoluindo, melhorando, dando mais respaldo profissional, fez com que ele tivesse mais condições de trabalhar, né, mais respaldo, mais condições de exercer a profissão com dignidade. Né? Estando presente, que é o fundamental, a presença do profissional, porque ele estando presente, ele consegue agir como um pré-fiscal, que a gente costuma dizer na gíria de fiscalização. Ele vai colocar limites ao empresário, ao comerciante, né, no trabalho do dia a dia, e ele traz para si a responsabilidade do dia a dia. Justamente essa é a missão do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que a gente abordou nesse programa aqui hoje. Garantir aí a segurança da sociedade, garantir que o exercício da profissão farmacêutica traga benefício para a sociedade, que não traga prejuízo ou problemas para a saúde. Queria agradecer muito a presença de todos vocês e que agradeceram bastante aqui o nosso programa, e até o próximo.